Muitos empresários, eles não sabem como é que funciona a bolsa de valores, né? Será que vale a pena abrir a sua empresa na bolsa de valores? Quais são as vantagens que você tem ao fazer isso? Como é o processo para fazer isso? E tem uma regra nova da CVM que permite agora que empresas muito menores façam IPO no Brasil. Então a gente deve entrar num momento muito bacana. Eu sou um grande entusiasta desse mercado. Vou explicar para você a desvantagem e a vantagem de abrir capital no Brasil. Então vamos lá? Se liga só no que a gente tem aqui. Se a gente pegar o ano atual que a gente está da Bolsa de Valores, né, de 2020 até aqui, né, em 2020 a gente teve 28 IPOs ali, ou seja, 28 empresas abriram seu capital na Bolsa de Valores. Em 2021, 45 empresas. De 2022 em diante, nunca mais a gente teve nada. 2022, 0. 2023, 0. 2024, 0. 2025, 0, né? Então, assim, a gente tá tendo pouquíssimo IPO, as empresas grandes e médias não estão tão interessadas em fazer IPO, né? No Brasil, só empresas enormes fazem. E as empresas que são pequenininhas, hoje, elas são atendidas por uma coisa chamada crowdfunding, que é aqueles sitezinhos que permitem ali que você venda participações pequenininhas da empresa, como é a Before, é uma dessas empresas. Você tem também outras empresas que tentam criar essa bolsa de valores ali, ou até plataformas públicas como Catarse, Vaquinha, etc., que essas empresas pequenas acabam utilizando para aglomerar ali valores, né, e conseguir fazer investimento. Muitas vezes vendendo produto antecipado, alguma coisa. Então essas empresas estão bem atendidas, de certa forma, né? Empresas que faturam até 40 milhões conseguem captar 15 milhões de reais, 20 milhões de reais nessas formas mais arcaicas. O IPO tradicional, a gente estava falando de empresas que faturam 300, 400, 500 milhões ali, essas empresas costumavam fazer IPO. E a gente tinha um vácuo perdido no meio, né? Um monte de empresas de tamanho médio, que às vezes faturava 100 milhões, 90 milhões, 50 milhões, que são empresas que não entravam no mercado financeiro. E aí o que mudou? Entrou em cena agora o tal regime fácil. Então, cada vez mais você vai ouvir falar de empresas pequenas procurando o mercado de capitais. Então, em julho de 2025, a CVM publicou as resoluções 231 e 232 que criou esse regime. O nome desse regime diz tudo, né? Ele é uma facilitação do acesso ao mercado de capitais e um incentivo para que empresas pequenas elas listem no Brasil. Lá fora, você já tinha esse mercado abundante lá nos Estados Unidos e em outros países, né? Em março de 2026, a nossa única bolsa de valores brasileira, relevante, né? A B3, recebeu autorização e o regime entrou em operação. A gente ainda não teve nenhuma empresa que fez esse IPO ainda. Então agora o que acontece? Hoje, muitas empresas no Brasil, elas não estão buscando mercado de capitais porque para se endividar é muito caro, né? Você tem uma empresa aí, você está faturando 50, 100 milhões, aí você vai pegar lá e vai falar, vou tomar um empréstimo, vou emitir CRI, vou emitir um CRA, vou emitir um FDIC, né? Para me financiar aqui de alguma maneira. Então eu vou colocar lá e vou usar o mercado de capitais. Aí o que eu vou ter? Um monte de investidor investindo, eu vou ter que pagar 20%, 17% ao ano para esse investidor. Em vez de fazer isso, você pode vender uma fatia da sua empresa. Alguns empresários aqui já compreendem bem esse modelo. O que é isso, né? Eu vou falar aqui, olha, minha empresa eu estou faturando aí 100 milhões, a gente está valendo 300 ou estamos valendo 500, por exemplo, eu vou vender 10% do meu negócio por 50 milhões de reais. Aí você passa a ter sócios no mercado financeiro, não precisa ser 10%, né? Vai ser um pouquinho mais na prática, você tem que ter um free float de pelo menos 15%. Então você vai passar a ter sócios no mercado financeiro. Você vai dividir o lucro futuro com essas pessoas, na distribuição de lucro quando você fizer. Só que esses 50 milhões de reais, você pode colocar ele para dentro do seu negócio, numa oferta primária. Então eu posso colocar esse negócio, agora eu tenho 50 milhões para investir, para crescer, para fazer aquilo que eu preciso. Ou para pagar a dívida. Tiro de vez, né? Os bancos ali que eu estou devendo, tiro do meu negócio e eu começo agora a fazer o meu negócio evoluir, começo a fazer o meu negócio crescer. Ou mesmo, Raul, não tenho dívida, não tenho nada, só queria tirar um pouquinho aqui, ó. Meu negócio está indo bem, está crescendo, mas eu quero diminuir o risco, né, na minha mão. Por quê? Pode ser que a empresa continue crescendo bem daqui 20 anos, mas pode ser que também não. Então eu quero dividir esse risco com investidores. Eu vou ali vendo esses 10% por 50 milhões, embolso o dinheiro e agora esse pessoal é dono do negócio junto comigo. Normal, né? É muito bacana. Quem que entra na categoria agora do regime fácil? Para entrar no regime fácil, sua receita, o faturamento bruto anual, precisa ser inferior a 500 milhões de reais. Então não pode ser uma empresa gigantesca para entrar no regime fácil. O formato é sociedade anônima, só que tem algumas regras novas de governança aqui que você vai precisar seguir.
A listagem é a mesma coisa, a empresa vai ser organizada em balcão organizado, vai ficar com ticker lá e etc. E a empresa tem que estar rodando, né? A empresa tem que estar de verdade. Você não pode fazer um PowerPoint que eu vou chegar em 100 milhões para poder fazer isso. O que ficou mais leve na prática para essas empresas entrarem no mercado? Então antes, você precisava daquele prospecto mais o formulário de referência, né? Que é um formulário gigantesco, tem custo para fazer isso. Com o regime fácil, você precisa de um único formulário facinho de resolver. Você precisava de apresentar balanços trimestralmente. Então toda empresa da Bolsa, a gente fala os resultados trimestrais. Quando a gente vai falar dos fácil, o informe semestral. Para empresas pequenas é muito difícil fazer um resultado trimestral, mas um resultado semestral com nível de confiança é legal, é bacana. Você tinha antes que ter um coordenador obrigatório na oferta. Agora você pode fazer uma oferta direta no ambiente da B3. Não precisa ninguém coordenando, você não vai ter que deixar esse dinheiro na mesa, que é caríssimo também. Você precisava fazer um registro prévio da oferta na CVM e agora você segue também o tal do rito simplificado aí de até 300 milhões você pode captar no mercado sem nenhum problema, né? Então é facinho. Quanto que dá para captar no regime fácil? Somente 300 milhões. No crowdfunding, no máximo 15 milhões aí você consegue fazer. Ou seja, o IPO tradicional você não tem teto, esse agora é um bacana. Se você vender uma empresa que vale 1 bilhão, você vender 30% dela, você ainda consegue fazer. Então a empresa de 1 bilhão consegue fazer esse IPO aí tranquilo. Uma empresa que vale 3 bi, se você ainda quiser vender 10% dela, você ainda consegue vender nesse formato aqui, 300 milhões de reais. O que vai pesar contra aqui você fazer um IPO? Muitas vezes, você como empresário, se você tem aquela mania de querer mandar em tudo, controlar tudo sozinho, lembra, você não pode ir para o mercado. O valor da sua empresa vai ficar na mão daquelas outras pessoas também. Então, por exemplo, tem aqui uma empresa, ela está avaliada em 500 milhões. Se as pessoas começam a vender essas ações por qualquer valor ali, pode ir para 100 milhões, por exemplo. Se você quiser fazer alguma coisa meio escabrosa ali, quiser sair mandando, etc., você vai responder à pressão de investidores, né? Então precisa averiguar isso aí, você tem que ter uma governança muito boa, você tem que ter uma análise muito boa do seu negócio. Hoje o juro está muito alto, então o investidor está acostumado a ganhar 14% sem risco aí. Será que ele vai querer investir no seu negócio? Seu negócio tem boas margens, tem uma perspectiva de crescimento legal? Porque assim, o investidor ele vai, né, cobrar um preço muito caro para ficar investido numa empresa pequenininha, ruim. Então muitas vezes não é isso. Para o investidor, tem também a questão da liquidez. Investir em empresa desse tamanhozinho, a liquidez do papel pode girar pouco, né? Sair da posição pode ser difícil. É um problema normal. Então pode ser um pouco mais difícil para ele e tal. O custo de abrir IPO continua. Você vai ter uma bica de custo aí. Você vai perder no mínimo, tá? No mínimo com o custo disso aí, uns 10, 15% desse volume captado. 10%, 15% é a média que você vai perder. Entre todo mundo que você tem que envolver, as auditorias que você tem que pagar, etc. Por quê? Porque o mercado ainda não tem auditorias especializadas nas empresas pequenininhas. Quando começar a ser mais frequente, vai ter. Agora, tem uma vitrine dupla aí também, né? Que é outro problema para empresas pequenas. O que acontece? Quando você tem um capital aberto, os clientes ficam sabendo mais de você. Todo mundo pode olhar seu balanço. O pessoal sabe que você é seguro para fechar um contrato de longo prazo. Só que, ao mesmo tempo, todos os seus concorrentes eles têm acesso a como que a sua empresa está semestralmente. Então isso aqui abre também um gap gigantesco, né? Lembrando também que empresas de capital aberto podem convidar os investidores a aportar mais dinheiro, etc. Então, frequentemente pode fazer um follow-on e pode ir pegando mais dinheiro. Vai crescer mais rápido. É aquilo, né? Tomou um todinho. Colocou ali um todinho para crescer mais rápido. Então, para quem que vai fazer sentido? Se você é empresário aí, se a empresa fatura bem abaixo de 500 milhões e cresce, vai fazer muito sentido. Se você precisa de capital para escalar sem se endividar, faz muito sentido. E se você já tem a casa arrumada, contabilidade, governança, está disposto a passar para auditoria, você não mexe com rolo, não faz sonegação fiscal. Isso aqui, princípio básico, tá? Porque qualquer coisa dessa você pedir para investigar, né? Na hora que você entrar na auditoria, você vai ser preso. Então não inventa com isso não. Você mexe com rolo, não inventa. E outra coisa é, para o investidor vai fazer muito sentido que ele participa de toda a janela de crescimento. Onde é que não vai fazer sentido? Se o caixa resolve com o banco ou investidor privado mais barato. Então, se a gestão não aguenta prestar contas aqui todo semestre, você não dá conta, está mexendo com o rolo. Se a tese depende de esconder a margem da concorrência, então esse tipo de coisa pode não fazer sentido. Se você quiser ajuda nisso, né, Raul, quero abrir IPO da minha empresa, etc. Primeira coisa que eu te recomendo é o seguinte, você entender do que é o mercado de ações. Eu vejo muito empresário que o cara não sabe nem investir e ele quer fazer IPO. Não tem como. Então, se você quiser aprender a investir, entra na UVP, eu te ensino a investir, primeira etapa. E lá dentro da UVP mesmo, se você quiser ajuda, né?
para fazer o IPO da sua empresa, você vai entrar primeiro no nosso grupo, que é o Millions, tem um grupo fechado para empresários ali, investidores que têm um patrimônio relevante aqui com a gente. Você vai entrar nesse grupo, a gente te ajuda a fazer IPO. A UVP está por dentro desse processo, a gente tem parcerias muito grandes, até com o BTG Pactual, que é o maior banco de investimentos da América Latina. Então, primeira coisa, vira aluno, humildade, entra lá na escola, aprende o básico do mercado, aprende a investir, aprende o que é IPO, aprende as siglas, aprende tudo como é que funciona e depois você pode evoluir. Raul, eu já sei, toda forma, pra gente você tem que entrar primeiro na escola. Mas você pode avisar lá na hora da sua matrícula, né? Depois você preencher o formulário e tal, você pode avisar lá na sua matrícula que você é empresário, que você tem interesse em IPO. Eles já vão te separar e colocar numa lista separada aqui, que a gente vai ajudar essas empresas pequenas a fazer esse processo de IPO. O VP está com um processo aqui de levar mais empresas para o mercado de ações, né? Até porque a gente quer investir em bons negócios, a gente quer levar isso para os investidores, então a gente tem como meta levar cada vez mais empresas para fazer esse IPO para esses mercados que estão começando agora, tá bom? Então se você precisar de ajuda, link na descrição aqui. Entra primeiro na escola, não vem com essa de não vou estudar, que eu já sei de tudo, que isso aí já não funciona pra mim. Se você é desses caras, nem precisa clicar, que eu não tenho interesse nenhum em te atender, não. Entrou na escola, tem que preencher o questionáriozinho, vai explicar, vai ser atendido normalmente, a gente vai te conhecer. É uma primeira janela pra gente começar a trocar essa ideia, pra depois você ser levado aí pra fazer IPO. A gente deve até lançar um produto específico pra essas pessoas depois. A primeira janela é sempre esse caminho, tá bom? Porque tem que analisar, a gente quer primeiro fazer alguns casos e depois lançar um produto sobre isso. Beijo pra vocês, até o próximo vídeo.